Como cultuamos a Deus? Como desenvolvemos esta ação? Nós precisamos entender que não se trata, antes de mais nada, não se trata dos nossos serviços religiosos, não se trata dos nossos cânticos, não se trata daquele momento religioso que tem com as nossas liturgias. A gente precisa entender que as nossas reuniões ela tem um só propósito: nos ensinar como devemos cultuar a Deus. Isto é que é importante entendermos, pois se não compreendermos isso, nós não vivemos na plena vontade de Deus e não ofertamos a Ele o verdadeiro culto. Em Romanos, Paulo escreve, ele detalha todo o processo de salvação, de reconciliação com Deus. E no capítulo 12, especificamente, ele começa a explicar o que é o culto a Deus. Por isso, no início do capítulo, ele fala que nós precisamos ofertar os nossos corpos, pois ou seja, ofertar-nos a Deus para cumprirmos a sua vontade, porque esse é o culto com entendimento, esse é o culto racional. Pois quando a gente faz isso é que nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então experimentaremos toda a vontade de Deus, andaremos na verdade e faremos a vontade do Pai quando ofertamos os nossos membros, ou seja, o nosso corpo, para cumprirmos a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? O propósito da igreja é como família, como corpo de Cristo, onde nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos entender, revelarmos a multiforme sabedoria de Deus, proclamarmos as virtudes de Deus neste mundo, ou seja, enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Por isso as reuniões são fundamentais, são importantes, mas nós precisamos desenvolvê-la dentro do propósito para cumprirmos a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, o Espírito distribuiu os dons a cada um, de maneira que estes dons sejam usados para quê? Para a edificação da igreja. Ou seja, que cada um deve desempenhar o seu dom com alegria, como uma oferta em favor do corpo para o crescimento e o amadurecimento do corpo. De maneira que, como família, como povo, nós possamos viver no mundo revelando o nosso Deus, manifestando as suas virtudes, expressando a sua graça, ou seja, revelando todo o operar, todo o conhecimento, toda a vontade de Deus, sendo imitadores de Cristo. Por isso ele fala no dia a dia como nós devemos viver. Ou seja, ele cita no capítulo 12, a partir do verso 3 até o 21, ele fala sobre isso. Ele fala que a gente não deve pensar além do que convém acerca de nós, ou seja, não é para vivermos com arrogância ou orgulhosos. Nós devemos lembrar que nós somos membros uns dos outros, ou seja, que pertencemos a Deus, que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos ao corpo de Cristo. Que os dons da igreja, ou seja, que é dado a cada um, é para a edificação da igreja como corpo, para que aqueles mais maduros ensinem sobre a vontade de Deus e ensinar de forma teórica, mas principalmente como exemplo, como modelo, como Cristo fez. Que o amor ele deve ser sem fingimento, sem hipocrisia, que a gente deve detestar o mal, que a gente precisa abençoar os que nos perseguem, orar por eles. Nós não precisamos e nem podemos, ou seja, retribuir o mal com o mal, mas precisamos retribuir o mal com o bem, ou seja, de maneira que nós revelemos as virtudes de Deus. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. Nós não devemos ser sábios aos próprios olhos, ou seja, nós não devemos pagar ninguém com o mal.
Nós devemos fazer o bem perante todos, e aí ele cita, por exemplo, a situação do inimigo. Ele está com fome? Dá de comer. Está com sede? Dá de beber. É isto que está o verdadeiro culto a Deus. Ensinarmos todos a viverem e expressando as virtudes de Deus, ou seja, manifestando graça, o amor, a paciência, a longanimidade, pois só assim seremos luz neste mundo. A gente precisa entender que é nisto que está o culto que devemos praticar no nosso dia a dia. Não é no serviço religioso que nós exercemos, mas é na maneira como nós vivemos com as pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas revelando o nosso Deus, sendo um cidadão que expressa Deus ao mundo. E o propósito da igreja é que nós, como família, como povo, possamos encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.